Graça e paz, meus queridos, sejam todos bem-vindos, você, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanha aqui, o Mensageiro do Reino. Um grande abraço a todos vocês, seja bem-vindo. Quero compartilhar com os queridos irmãos hoje uma mensagem bem breve, mas uma mensagem para nós nos fortalecermos na palavra de Deus, permanecermos e prevalecer no nosso dia a dia, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às batalhas, mas sem esmorecer, sem retroceder e permanecendo, porque Deus tem sempre algo melhor para nós. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês na mensagem de hoje. Na mensagem de hoje quero compartilhar com vocês a certeza da promessa de Deus. Então, o nosso tema de hoje é a certeza da promessa de Deus. Você tem certeza da promessa que Deus lhe fez? Ou há alguma coisa que você tem buscado em Deus? Você tem desistido daquilo que Deus já preparou para todos nós? Nós sabemos que a nossa maior promessa é a nossa salvação. Mas, queridos, nós temos uma vida aqui nessa terra. Então eu vou pegar alguns textos aqui, a carta aos Hebreus, no capítulo 6, que vai falar, principalmente, irmãos, principalmente aqui do verso 13 até o verso número 20, vai falar sobre as promessas de Deus que tinha sobre a vida de Abraão. E o Senhor cumpriu. Portanto, a certeza da promessa de Deus na sua vida. Então, abra o seu coração. Pega a sua Bíblia e acompanha aqui versículo por versículo, e nós vamos meditar junto, e nós vamos se fortalecer juntos, e nós vamos estar sempre, queridos, fortalecendo uns aos outros e pregando o Evangelho para toda criatura, como nos ordenou o nosso Senhor. E também é um privilégio muito grande compartilhar sempre a mensagem de Deus com todos vocês que nos acompanham por todas as mídias. Amém? Então, meus amados, aqui do capítulo 6 da carta aos Hebreus, do verso 13 ao verso 20, aqui o escritor da carta aos Hebreus diz, desejando aqui que os seus leitores sejam como os que creem e têm paciência para que recebam o que Deus prometeu. Está aqui no verso 12. E também o autor ele apresenta aqui Abraão, que teve paciência e recebeu o que Deus havia prometido a ele, a Abraão, no verso número 15. E aí, meus amados, no verso 17 vai dizer que a promessa de Deus é certa, pois, junto com a promessa, fez o juramento. Fez o juramento. Então, Deus, ele é fiel. E naquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Por que Deus vai cumprir? Aqui nós vamos ver aqui, meus amados, você acompanha essa mensagem até o final, que Deus vai falar algo tremendo que ele jurou por ele mesmo, porque não tem ninguém maior do que Deus. Quando você faz um juramento de alguma coisa, a alguém, você vai sempre procurar alguém que faça aquela garantia. Mas Deus, ele não pode ter ninguém maior do que ele, não existe. Ele é único e ele é o todo soberano, ele é o todo poderoso. Portanto, ele mesmo prometeu pelo seu nome, por ele mesmo, o próprio Deus. Eu estava meditando nessa palavra e falei, nossa Deus, o Senhor é tremendo, Pai. O Senhor é tremendo, Senhor. Que o Senhor promete pelo seu nome, jurou pelo seu próprio nome, porque não existe ninguém maior do que o nosso Pai, o nosso Deus. Portanto, meus amados, quero meditar aqui em alguns versículos. Aqui no verso número 13 diz, Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Olha isso, queridos. Olha isso.
O Senhor jurou pelo seu próprio nome. E no verso 14 diz: e ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Verso 15: Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Então, tem a ver, meus amados, também com a paciência, que nós também devemos aprender a esperar no Senhor. Devemos também sempre esperar em Deus, porque Abraão, ele foi fiel até o fim, e ele esperou pela promessa, e a promessa veio, Porém, muitas vezes hoje nós estamos numa era do mediatismo, não é verdade? Que tudo nós queremos para hoje. Se Deus não fizer, eu abandono o Senhor. Se Deus não fizer, eu não quero mais saber de Jesus. Se o Senhor não fizer, eu não quero mais saber da Bíblia. Eu não quero mais ir à igreja. Se Deus não fizer na minha vida, eu estou abandonando o Senhor. Mas aqui nós vamos pegar um personagem muito importante aqui. Abraão, homem de fé, que está lá em Gênesis 12, a partir de Gênesis 12. Quando Deus o chamou a Abraão. O Senhor chegou para Abraão e falou para ele: olhe para o céu. Vê se você consegue contar as estrelas. Serão como a tua descendência, Abraão. E Abraão creu na promessa do Senhor. E todos nós, amados, temos que crer, porque senão nossa fé, ela não tem fundamento. Então aqui nós vemos, primeiro o Senhor jurou pelo seu próprio nome. Olha isso, olha que poderoso. Mas eu quero voltar um pouquinho no verso 12, que diz: não queremos que se tornem preguiçosos, mas que seja como os que creem e têm paciência, para que assim receba o que Deus prometeu. Então tem a ver com esforços, olha isso. Tem a ver com esforços, tem a ver também com esperar. Dessa forma. Então se disponha a fazer a sua parte. E espere em Deus que Ele vai fazer a sua parte também. Eu creio. Se você crê, eu creio. Em nome de Jesus. Portanto, aqui no verso 12: cada um de vós mostre o mesmo cuidado, o zelo com a obra de Deus. Coloca em evidência o nome do Altíssimo, do nosso Pai, pois, quando a executamos com diligência e temor, o Senhor é visto com nossas ações e, consequentemente, Ele é glorificado. Por isso, quando os meus pensamentos tentarem minar a minha fé, quando os pensamentos tentarem minar a sua fé, veja bem, quando vierem os pensamentos acusadores, quantas vezes nós sentamos com pessoas que elas dizem assim: eu não vejo saída. E é aí que eu vejo que Deus trabalha. Quando nós não vemos saída, porque os nossos recursos, as nossas forças já eram. Ou seja, que aí entra os questionamentos que diz, vem na nossa mente e começa a tentar minar a nossa fé. Os obstáculos da vida, as dificuldades. E aí, meus queridos, começa a minar a nossa fé, sugerindo que Deus esqueceu ou não se importa conosco. É assim que quando nós começamos a nossa fé ser testada, a nossa mente começa a minar a nossa fé com questionamentos. Ela vai sugerir que muitas vezes é perda de tempo que você está fazendo, que você está vivendo. O Deus invisível que você busca não existe. A tua própria mente às vezes vai falar isso. Vai dizer que Deus não se importa com você. Vai dizer que Deus te esqueceu de você.
E você começa a questionar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por aquilo? Eu mereço isso? Esses são os nossos maus pensamentos, irmãos, chamado. Esses são os nossos maus pensamentos. Que vêm, queridos, dizendo que Deus nos esqueceu, dizendo que o Senhor não se importa conosco. Mas ignore-o completamente. Ignore. Ignore completamente porque ou quando você estiver também fragilizado pelos problemas da vida, ou quando você não achar mais saída. Pois é na minha fraqueza, é na sua fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. Aleluia, Senhor. É na nossa fraqueza, meus amados. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É assim que acontece. Na fraqueza, o poder do soberano, do Altíssimo, o poder de Cristo, se aperfeiçoa em nós, é nas nossas fraquezas. Porque ali nós se tornamos, amados, dependentes. E a pessoa que ele é dependente de alguém, de alguma coisa, ele não consegue viver sem ela, sem aquela dependência. Então a Bíblia vai nos dizer, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, que Jesus fala que nós devemos ser o quê? Pobres de espírito. Pobre de espírito, irmão, quer dizer que é alguém que é totalmente dependente do Senhor. Ele não depende de circunstância, ele não depende de outra coisa, não. Ele só se agarra ao seu Deus. As coisas estão tudo dando ao contrário, tudo errado. Aparentemente as coisas estão de mal a pior. Mas você permanece. Não, Senhor, eu creio e eu confio. Dependência. É pobre de espírito, totalmente dependente de Deus, sabendo que nós somos fracos, reconhecendo as nossas fraquezas e sabendo que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é grande, ele é fiel, ele é soberano, ele é majestoso. Ele é a rocha que nos sustenta em meio às tempestades. Portanto, queridos, quando vier esses questionamentos, fala para o Senhor: Pai, agora eu não tenho mais o que fazer, eu descanso em Ti. Aí você vai ver Deus trabalhar na sua vida. Que aí as suas forças serão estabelecidas pelo braço do Senhor. É o Senhor que vai lutar por nós. Então faça as suas tarefas ainda melhor, pois o Senhor tem compromisso de honrar atitudes feitas com fé e sinceridade. Deus tem o compromisso. O Senhor ele tem o compromisso de fazer isso, como está em Tessalonicenses, no capítulo número 3. Deixa eu pegar aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Olha o que diz: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Permaneça fazendo o que é bom. Permaneça fiel ao Senhor. Porque Ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar. Pelo contrário, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Então permaneça. Permaneça, porque a palavra de Deus vai dizer aqui, quando o Senhor jurou por si mesmo. Verso 13, capítulo 6 da carta aos Hebreus, verso 13. Deus faz a promessa a Abraão e jurou cumpri-la, e como não havia ninguém maior do que ele. Ele quem? O próprio Deus. Ele mesmo. Deus jurou pelo seu próprio nome. Então, ele é fiel para cumprir. Então, a fim de mostrar a fidelidade absoluta que Deus fez aqui a Abraão, a fidelidade do Senhor. Este versículo aqui lembra, querido, o episódio em que Abraão esteve prestes a oferecer o seu filho Isaque em holocausto. O patriarca foi ao extremo da fé, ao obedecer ao que Deus lhe pedira.
Por isso recebeu um juramento do Todo-Poderoso, que está em Gênesis, capítulo 22, de 16 ao 18. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deverá te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Verso 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, meus amados. Todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha que forte isso aqui, meus irmãos. Veja o que é um homem obedecer e confiar naquilo que Deus lhe deu. Portanto, não despreze aquilo que Deus lhe deu. Se é a família, honre a sua família. Se é o seu trabalho, honre o seu trabalho. Se é o ministério, honre o ministério que Deus te deu. Se é simplesmente viver o fôlego de vida, viva como se hoje fosse o único dia da sua vida. E aprenda a ser grato a Deus, sabendo que Ele tem uma promessa sobre a sua vida. Portanto, meus amados, o que Deus promete a um de nós, Ele vai cumprir. Porém, nós temos o imediatismo de não querer esperar. Queremos no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. E com Deus nós sabemos que não funciona assim. Não funciona assim. O tempo é dele. A honra é dele. A glória é dele. O louvor é dele. O poder é dele. O esplendor é dele. A majestade é dele. Tudo é dele. Tudo para ele. Então, espere em Deus. Descansa a sua alma. Confia no Senhor. E não nas suas próprias forças. Porque aqui quando o Senhor, Ele diz aqui que Ele jurou por Ele mesmo. Aqui o Senhor não precisava jurar para fazer Abraão crer. Não precisava. Deus não precisava fazer isso. Pois a fé dele foi claramente vista na sua obediência. Ele obedeceu aquilo que o Senhor ordenou. E o juramento foi o quê? Uma reação pessoal do Senhor face à grande demonstração de fé e de confiança de Abraão na palavra do Senhor, na sua palavra. Quantas vezes, irmãos, ontem mesmo eu falei para uns irmãos, amigos, que nós precisamos tomar posse do que diz a palavra. A palavra ela tem que ser declarada. A palavra ela tem que ser declarada na nossa casa, tem que ser declarada na nossa vida, tem que ser declarada na vida das pessoas, tem que ser declarada em situações. Quando nós declaramos a palavra, Deus vela pela palavra, pela sua palavra. Portanto, o que acontece? Abraão creu e assim ele recebeu. Porque aqui, isto é, o Eterno teve necessidade de jurar por si mesmo a Abraão, garantindo assim o cumprimento das promessas, por considerar a disposição dele em sacrificar Isaque. Olha isso, meus amados. Para a humanidade, Deus também teve necessidade de jurar. Deus fez um juramento. Olha isso aqui agora. Deus fez um juramento. Só que de forma mais dolorosa. Deus não permitiu que Isaque fosse crucificado. Ou seja, ali cortado o pescoço. Não era assim? Digamos isso. Mas olha. Só que de uma forma mais dolorosa, ele sacrificou o seu próprio filho Jesus. Deus sacrificou o seu filho Jesus e o ressuscitou para garantir a realização das suas promessas na vida daqueles que receberam como Senhor e Salvador. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Em Romanos 8, 32, a palavra de Deus diz assim:
aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É uma pergunta aqui, tem uma interrogação no fim. Como que Deus entregou seu próprio filho Jesus para se sacrificar para nos salvar? Mas também Deus o ressuscitou. E como Deus ressuscitou Jesus, Ele também pode ressuscitar os seus sonhos, meus sonhos. As promessas deles vão se cumprir. O tema de hoje é a certeza da promessa de Deus. A certeza. Não é apenas a esperança. A esperança é algo que nós vamos esperar. Mas também na palavra vai dizer também que devemos ter paciência de aguardar o tempo certo, de receber no tempo certo e desfrutar e se deleitar nas promessas do Senhor. Então, é uma certeza, meus irmãos. Quando Deus promete algo, eu não sei o que Deus te prometeu, mas eu creio que você vai contar testemunho ainda, se você tiver paciência e não querer fazer com que a promessa demore a chegar. Porque a nossa dificuldade é em esperar. Começamos a ficar ansiosos. Aí depois começamos a murmurar. Começamos a se rebelar contra Deus. Começamos a permitir os questionamentos. Que Deus esqueceu de nós. Que Deus não quer nada conosco. Que Deus parece que é um Deus lento. E aí o que acontece? Pegar uma alternativa. Não, eu não vou esperar por esse propósito. Se Deus prometeu, não adianta, queridos. No momento certo, Deus vai fazer. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, trazendo aquilo que Ele disse que ia cumprir. Porque Ele mesmo diz na palavra, carta aos Hebreus, que Ele mesmo, verso 13, capítulo 6, verso 13, Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que Ele mesmo. Veja, o soberano, não tem nada que seja impossível para Deus. É isso que você tem que entender. Se você não pensa dessa forma, eu sinto muito, você não conhece o verdadeiro Deus que você serve ou que você busca. Porque Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. E vem um versículo agora aqui, que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nessa minha versão atualizada, ela diz algo melhor ainda. Olha aqui, deixa eu pegar aqui. Carta aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Olha o que diz. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Filipenses 4,13. Com a força que Cristo me dá. Olha isso aqui. Com a força que Cristo me dá. É forte, hein? Glória a Deus. Posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá. Nessa versão aqui atualizada. Nas versões contemporâneas vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? É Jesus. Mas nessa versão aqui atualizada, a nova tradução da linguagem de hoje vai dizer: com a força que Cristo me dá. Quem me dá força é o próprio Senhor. Posso enfrentar qualquer situação. Portanto, se você estiver enfrentando, nesse momento, lutas, dificuldades, incertezas, tá aí meio assim, aí eu vou ou não vou. Calma, calma. Olhe para o alto. Respira bem fundo e faz que nem Abraão, quando o Senhor deu uma promessa a Abraão. Abraão, olha para o céu. Imaginamos que Abraão, numa noite muito escura,
E nós sabemos que em algumas regiões do Brasil onde a gente não tem... É só a gente sair das grandes cidades e você for para o meio de uma região ali que não é populosa, dê uma olhada nas constelações. Você vai olhar aquilo com coisa mais linda, que é impossível de se contar. E o Senhor disse a ele, olha, a tua descendência será, olha, as minhas promessas são essas. São tantas. Bendito todos que vos abençoar, Abraão. Bendito, abençoado sereis, bem-aventurado todos aqueles que te abençoarem. Abençoado serei todos aqueles que te abençoarem. Então, quando Deus ele faz um juramento, ele vai cumprir. Ele não retrocede, porque ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Portanto, o que está na sua palavra, ele vai cumprir. Então, meus amados, verso de número 15. Olha o que diz a palavra de Deus no verso número 15. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Abraão teve paciência. Olha isso. Paciência, meus irmãos. Paciência. Acalma o teu coração. Acalma a tua alma. Espera no Senhor. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Recebeu. Veja que ele teve paciência. Mas olha, eu quero dar aqui um tempero mais aqui. Abraão, a promessa de Abraão demorou a se cumprir. Também, eu falei, quando a gente coloca algo além. Deus levou um parente, irmãos. Levou um parente chamado Ló. E aí a promessa ficou um pouquinho mais demorada. Mas mesmo assim Deus abençoava eles em tudo. Deus abençoava Abraão e também Ló era abençoado através de Abraão, porque Deus tinha uma promessa sobre Abraão. Então entenda uma coisa. Se Deus tem uma promessa sobre a tua vida, mesmo que você ande com alguns Lós daí da vida, a promessa vai se cumprir. Mas olha, até aqueles que duvidam, entre aspas, até aqueles que duvidam, que não creem, vai chegar um momento que eles vão, como assim? Como que isso aconteceu? Porque tem uma promessa sobre a sua vida. E a promessa, no tempo certo, Deus vai cumprir. No tempo certo, Deus vai te honrar. No tempo certo, você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, espere com paciência, que Ele virá ao seu socorro. Amém, amados? Olha só, verso número 17. Olha só, a promessa de Deus aqui é certa, pois, junto com a promessa, Ele fez o juramento. Verso 17 diz assim, Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que Ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Fez o juramento. Olha isso aqui, eu vou repetir. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que Ele havia prometido. Que Ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Fez um juramento. E você pode meditar aí no verso número 13. Que vai dizer, Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Por isso quando a gente está orando, quantas vezes a gente não orando e fala, Senhor, quando a gente pede algo, a gente vai para a palavra. Quando a gente quer algo, quando a gente necessita de algo, a gente está orando, Pai, eu te peço isso, Senhor, por amor do teu nome.
é tremendo. Eu já vivi muito isso e eu continuo vivendo isso. Das promessas do Senhor. É assim, ó. Quanto mais você espera com paciência, quanto mais você obedece, quanto mais você se submete a Ele, a sua palavra, mais Ele vai te honrar. Em tudo, meus irmãos. Eu não falo de prosperidade financeira. Eu costumo falar principalmente espiritual, porque o financeiro nós necessitamos. É bom também, com certeza. Não posso desprezar isso aqui, seria hipocrisia minha se eu falasse que não necessitamos. Necessitamos sim. Mas as promessas de Deus, que Deus todos os dias derrama sobre as nossas vidas. E cada manhã você acordar e na hora que você senta na cama você fala: obrigado, Senhor, por mais um dia. Esse é o maior presente que adiantaria nós termos tudo, digamos, financeiramente, e não temos o fôlego de vida aqui na terra enquanto nós permanecemos aqui. Queremos ficar aqui por muito tempo? Enquanto Jesus não volta, vamos permanecendo. Enquanto Deus não chamou para nós partirmos para a glória, vamos permanecendo. E desfrutando das promessas do Senhor nas nossas vidas. Isso sim, meus amados, é esperar em Deus. O tempo é dele. A hora é dele. A decisão é dele. A promessa é dele. Por isso, deveremos esperar com paciência e não esmorecer no meio do caminho. Amém, meus queridos? Então, vou pegar aqui algo tremendo. Olha isso aqui. Vou pegar aqui agora Vou pegar aqui o verso 19. Verso 19, a carta aos Hebreus, capítulo 6. Que fala aqui, principalmente aqui no verso 19, que diz: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco ou o navio, ela passa pela cortina do templo, do céu, e entra no lugar santíssimo celestial. Uma âncora é algo pesado que segura um barco, uma embarcação, um navio, vamos lá. Quando para ali tipo um cargueiro, né? Um navio muito grande que anda com muita carga, ele vai atracar no oceano. Ali os marinheiros vão soltar uma gigantesca âncora. É uma peça muito pesada. E aí ele solta ela no mar. Ali. E aí, queridos, vai vir os ventos fortes de um lado para o outro. Vai vir os temporais. As ondas vão se agitar. Mas a âncora vai sustentar aquele navio tão grande. Sabe qual é a nossa âncora que segura as promessas? É Cristo. Porque nós sabemos que quem nos sustenta é Jesus. Quem nos sustenta é Jesus. Porque a âncora, aqui faz uma comparação aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele faz aqui, a âncora é uma peça, nós sabemos que é uma peça extremamente pesada. Extremamente pesada, lançado à água e impede que a embarcação se mova de um lado para o outro. E assim mesmo, em meio aos ventos fortes, os vendavais, as tempestades, quando o navio ele é ancorado, ele não fica levado de um lado para o outro, ele fica ali, atracado. O navio fica firme e seguro. Do mesmo modo, meus queridos, que as ondas se arremessam contra o navio, que corre o perigo de naufragar. O diabo, presta atenção nisso aqui, o diabo prepara suas armadilhas para tentar tragar a nossa alma para o inferno. É isso mesmo. Percebe? Eu costumo levantar aqui essa questão que a nossa alma ela é tão valiosa. Quando eu faço evangelho de rua, eu sempre faço essas comparações. Eu sempre pego ali a mensagem do filho pródigo, do rico e o Lázaro, para fazer comparações que as pessoas estão vivendo no dia de hoje. E a nossa alma ela é tão valiosa
Deus a criou. E o Senhor quer ela de volta. Mas tem alguém também, queridos, que também quer a sua alma, quer a minha alma. É o próprio diabo. Veja o tamanho da valiosidade que é a nossa alma. Deus quer a nossa alma. Que você realmente volte para Ele. Mas o diabo fica o tempo todo tentando nos tragar, tentando nos devorar. Veja o tamanho da preciosidade que é a alma de um ser humano. Por isso nós devemos ter muito amor pelos perdidos e também interceder pelos que estão fracos na fé e interceder uns pelos outros, para que o diabo, queridos, não venha preparar suas armadilhas para tentar tragar a nossa alma para o inferno. O Senhor Jesus é simbolicamente a âncora. A âncora. O Senhor Jesus é simbolicamente a âncora da alma daqueles que nele confiam. Portanto, a nossa confiança deve estar sempre no Senhor e na força do seu poder. Manter-se apegado ao Filho do Altíssimo, do nosso Deus. Deixar a nossa alma em completa segurança. Então, para nós terminarmos, aprende a confiar no Senhor, a esperar nele, porque só Ele tem palavra de vida eterna. E as promessas dele vão se cumprir na sua vida, no tempo certo, na hora certa. Portanto, meus amados, espera nele e confia que no tempo certo as promessas do Senhor vão se cumprir uma a uma para o louvor dele. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer? Pai, graça nós te damos, Senhor. Louvamos o teu santo nome. Bendito, bendito és o Senhor dos exércitos de anjos, nosso Pai, nosso Deus, a nossa rocha eterna, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Nós te bendizemos, nós te glorificamos e nós te louvamos, ó Pai. E te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, de compartilharmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Obrigado, ó Pai, porque nós temos a plena certeza de amanhã, Senhor, nós estarmos contigo. O amanhã, Pai, será sempre um dia mais esperado das nossas vidas, que é o dia, Senhor, que nós tivemos diante do Senhor face a face. Um dia nós estivemos diante do nosso Deus, dizendo: hoje eu estou com o meu Pai verdadeiro, aquele que nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos, ó Pai, esperar no Senhor com paciência, sabendo, Senhor, que as promessas do Senhor, Pai, vão se realizar, cada uma nas nossas vidas, de acordo com a sua vontade. Porém, Senhor, que não seja feita a nossa, mas que seja feita a sua vontade. Porque nós sabemos, ó Pai, que a tua vontade ela é boa, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E por isso, Senhor, nós podemos crer, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, que nós, Pai, ainda vamos, Senhor, desfrutar das tuas promessas. Tomamos posse, Senhor, em nome de Jesus, de todas elas, ó Pai, até aquelas que nós esquecemos, que muitas vezes, Pai, de tanto tempo já passou, nós já até mesmo duvidamos se ela ainda vamos receber essas promessas. Mas a palavra do Senhor diz, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor honrará, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Pai, daquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, como diz aqui na palavra, Senhor, que o Senhor, quando fez uma promessa a Abraão, que o Senhor, Pai, por amor do seu nome, o Senhor cumpriu, e o Senhor realmente é fiel e justo nas suas promessas. O Senhor é fiel para cumprir infinitamente mais do que pedimos, Senhor, do que pensamos ou que imaginamos, assim como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados. Nós se arrependemos, ó Pai, e confessamos, Senhor, que nós somos pecadores. Entregamos as nossas vidas ao Senhor e descansamos em Ti. E podemos, ó Pai, esperar com paciência, como diz no Salmo 40, que o Senhor nos tirou, Pai, de um lamaçal, que o Senhor nos tirou, Pai, de uma vida de pecado, nos colocou, Pai, sobre uma rocha firme,
E essa rocha, Pai, é Cristo, Senhor, como uma âncora, Pai, que sustenta um navio muito grande. Assim é o Senhor para nos sustentar em meio a qualquer temporal ou qualquer adversidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor. E nós já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todo sempre. Você diga amém. Um grande abraço, meu irmão. Um grande abraço, você, minha irmã. Que a paz do Senhor continue com você, em nome de Jesus. E obrigado pela sua companhia, em nome de Jesus. Amém?